Muito bem, seja bem-vindo a mais um Banana Cast, o seu podcast. E hoje estamos aqui com uma ilustre presença do nosso amigo Vanderlei, e quem vai fazer a apresentação dele é a nossa querida Jaqueline. Olá, sejam todos bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez apresentando esse programa. Como eu já disse nas minhas redes sociais, isso daqui é a realização de um sonho para mim. Eu sempre quis ser uma apresentadora e agora eu estou realizando sendo apresentadora de um programa que é meu e do meu esposo. Então, é muito satisfatório estar aqui. Estou com uma pessoa que eu gosto muito aqui, que é o Vanderlei, uma pessoa que eu conheço desde criança, uma pessoa que eu trabalhei com eles, estudei na escola deles. Então, assim, é uma pessoa que tem muito valor e tem muito conhecimento para trazer aqui para nós. Seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui conosco, Vanderlei. E eu queria que você falasse um oi aí pro pessoal do YouTube, falasse de você, de onde que você veio, porque eu tenho certeza que tem muita coisa sobre você, sobre a sua trajetória que as pessoas não sabem. Com certeza, sempre tem, né? Sempre tem. Então, para mim é um prazer, né, estar aqui com o Stalha, Jaqueline, e como já foi falado, meu nome é Vanderlei, estou aqui em São Simão já, estamos, né, em São Simão já desde 96, e a gente veio para cá com a intenção realmente, né, de começar a escola aqui, o CCA, né, na época. E aqui a gente, nós encontramos, né, a acolhida aqui, e aqui a gente, né, nesses anos todos, nós temos feito, assim, muitos laços, né, de amizade, e com certeza a gente faz parte da história de muita gente, né, e muitas pessoas fazem parte também da nossa história, e já estamos aqui já, né, já desde de 96, né, aqui, né, eu juntamente com a minha esposa, né, eu sou Mara, e com a nossa única filha, né, a Tcherina, e assim, a gente adotou realmente São Simão como a nossa cidade, né? E você é de Rio Verde, se eu não me engano, não é? Atualmente a minha família do lado da minha mãe mora toda em Rio Verde, né? Mas eu sou de Maurilândia. Você é de Maurilândia. Eu tenho colegas de Maurilândia. Eu sabia que ele era. Não, Você parece sabia, que agora né? eu lembrei. Ele falando, eu acho que eu lembrei disso. Eu acho que eu sabia, também tinha esquecido. Então, eu sou de Maurilândia, Zumara é de Goiânia, né? Nasceu em Goiânia e começou no CCA lá. Na verdade, a história do CCA, ela tá bem entranhada, assim, na nossa história, né? Uhum. Até na vinda para cá e tudo. Mas ela começou bem cedo, né, com 17 anos, já dando aula, e eu atuava, né, uma área bem diferente, né? Quando nós nos conhecemos, a gente começou a namorar e tal. Vocês se conheceram onde? Nós nos conhecemos em Rio Verde. Aí, mas ela trabalhava lá, ela foi pra lá, como é que foi isso? Não, na época ela morava em Goiânia e ela foi a convite da proprietária do CCA de Rio Verde, que era na época era a prima dela, e ela foi para substituir uma professora, né? Alguns professores. Ela foi para trabalhar temporariamente em Rio Verde. E nesse trabalhar temporariamente, eu fazia faculdade em Rio Verde, né? Eu fazia coisa que muita gente não sabe, né? Fazia zootecnia. Isso eu já sabia disso. Zootecnia, que não tem nada a ver com o inglês, né? Então, e nessa época o local onde eu morava, né, nós nos encontramos lá rapidamente no horário do almoço, assim, bem informal. E conversamos, trocamos telefone e tal, mas a gente não se falou por 5 anos, né? Assim, só trocamos telefone naquela hora ali e tal. É como se fosse, parece que foi até assim, foi uma apresentação que depois... Nossa, depois de 5 anos? Teve uma continuação depois de 5 anos. Olha só que interessante. Aí depois de 5 anos ela voltou a Rio Verde e eu tinha terminado a faculdade e voltei para terminar o curso de inglês. Eu tinha parado na época que eu fui estudar e parei temporariamente enquanto fazia o curso. E quando eu voltei para terminar o curso de inglês, ela foi minha professora. CCA. Vocês já estão ligados. Vocês estão ligados à missão, né? Mas dela, né? Que você Claro, sim. Lembrei muito bem. Professora bonita, de inglês.
Aí eu sei que nós assim nos tornamos muito amigos, né? Mas amigo mesmo, a gente era bem amigo, mas o pessoal, muita gente já falava, não, já ali já tem alguma coisa. Mas não tinha, realmente não tinha. A gente era bem amigo mesmo. E começamos assim, tinha só esse relacionamento, né, de amizade ali. Mas aí logo quando eu terminei o curso, terminando o curso não. Quando ela foi transferida, né, de volta, ela voltou para Goiânia. Quando ela voltou para Goiânia, uma semana antes dela voltar, nós começamos a namorar. Ah, que bom. Só que aí ela foi para Goiânia, voltou para Goiânia e eu continuei. Na época eu morava em Maurilândia, né, no caso. Estava terminando a faculdade em Rio Verde, morava em Maurilândia. Aí foi que a gente continuou com o namoro, né? Namoramos por um tempo e logo depois nós nos casamos em 93, né? Nos casamos em 93. Moramos em Santa Helena a princípio, né? Foi o primeiro, ela foi convidada para ser diretora do CCI de Santa Helena e abrir a franquia em Santa Helena. Mas assim, não como proprietária, né? A gente não era proprietário, a gente trabalhava no CCI de Santa Helena. Aí os dois trabalhavam no CCI? Sim, eu trabalhava na fazenda e na época e trabalhava também lá, que era próximo, né, Maurilândia de Santa Helena, dá o quê? 40 quilômetros mais ou menos. Aí só que nós não ficamos por muito tempo lá em Santa Helena, a gente ficou até 95 a gente, né, saiu na época. E aí só então, né, depois nós passamos o ano de 95 todo, assim, tentando acertar com alguma coisa, né, procurar tal, e foi que a gente resolveu vir para São Simão, né, para abrir o CCI de São Simão. E o que chamou a atenção, assim, aqui em São Simão? Então, São Simão foi uma cidade, assim, que eu conheci São Simão, na verdade, através do meu pai, né, porque ele já tinha vindo a São Simão já uma vez só. Eu me lembro que quando eu vim em São Simão, foi logo... tinha acabado de, não sei se foi, não lembro a data certinha, mas parece que tinha acabado de passar por essa fase de inundação da cidade antiga e tal, né? Então estava bem assim Estava em ascensão. E meu pai tinha amigos aqui, que moravam aqui em São Simão. Aí eu vim essa primeira vez, mas eu era bem novo na época. E também nunca imaginei que fosse voltar em São Simão, morar em São Simão, né? E estar aqui até hoje, mas... Aí a gente depois, através dessa vinda, a primeira vez que a gente veio, aí quando a gente estava procurando alguma coisa, então houve uma procura por parte da CEMIG na época, né? O pessoal, assim, buscando uma escola de inglês aqui, né? Queria que uma escola de inglês viesse para cá, né? Eles estavam dando esse apoio, né? No caso. Tanto que quando nós abrimos, a gente teve muitos alunos, a maioria dos nossos alunos, não vou dizer a maioria, mas muitos alunos eram da CEMIG, né? Na época. Isso em 96. E na época realmente não tinha curso nenhum. Tinha um curso, parece que tinha um ano que estava funcionando, mas não era nada assim com metodologia, né? Não era franquia. Então funcionou um tempo e eu não me lembro nem a pessoa que estava à frente na época. Mas aí a gente começou e foi assim, um trabalho assim de desbravar mesmo, né? Porque assim, até de levar, como é que eu vou falar assim, a questão da conscientização da importância do curso de inglês, né? Porque até então as pessoas às vezes colocavam isso em segundo plano, entendeu? E não nada assim muito, eu vou planejar isso aqui, então acho que é importante, tem que acontecer, né? Então a gente teve muita resistência, né? Às vezes no começo, não é então tão importante. Então foi difícil no início, né? igual para toda empresa, sim, né? Sim, muito difícil, né? Porque a gente teve que realmente desbravar. Uma coisa que eu acho, até assim, isso a gente já falou outras vezes, né? Até acho bom essa oportunidade para poder falar isso também. Eu acho uma deficiência, né? A gente olhar no ensino hoje, né? Se olhar o ensino em São Simão, você não ter, por exemplo, inglês na primeira fase, você não tem, né? Os alunos entram em contato com o inglês a partir do 6º ano, né? Isso em escolas particulares, o inglês já introduziu. Sim, já, exatamente. Hoje o inglês... Tem até os baby course, né? Exatamente. Então, o próprio CCIA, ele tem a chamada baby class, né, que é que você trabalha com crianças a partir de 3 anos de idade.
3 anos já 3 aceita. anos. Então isso é muito importante, porque quanto mais cedo esse contato, né, isso é melhor, isso ajuda na questão da aprendizagem, da pronúncia, a questão de falar sem... Né, a Jaqueline, que já foi professora, sabe também disso, né? A questão, criança também, desde pequeno. você entrou como criança, né? O próprio ensino da língua mãe, do português, Sim, ajuda também. claro. Né? E é uma coisa que não interfere. Você falou uma coisa, Stalin, muito interessante, porque a gente até, há pouco tempo agora, a gente, de vez em quando, surge alguém falando assim, tal, não. Às vezes a pessoa, ela está na área da educação, e às vezes ao invés de incentivar, não, realmente tem que começar cedo e tal, porque às vezes a gente é suspeito em falar, né? Porque eu digo, tem que estudar porque eu quero alunos. Não é só por essa questão. É questão de ser realmente a idade propícia de começar. Aí às vezes muitas pessoas que às vezes estão na área da educação e às vezes tem alguns argumentos que não tem base científica nenhuma. A pessoa às vezes fala assim, não, mas isso vai interferir no português. Nossa, como que vai interferir no português? Uma criança, por exemplo, ela é capaz de aprender 2, 3 línguas ao mesmo tempo. Com certeza. Ela fala a língua dos pais em casa, aprende a língua lá fora, né, sei lá, o inglês, ou o lugar que ela está morando, não sei, vamos imaginar o país, ou o alemão, ou o francês, e não mistura uma coisa com a outra. Mas a Não interfere. questão das pessoas terem essa consciência da importância do inglês, elas só conseguem ter essa consciência quando elas vão para fora. Quando Exatamente. você viaja, por exemplo, uma cidade grande, vamos colocar São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, eu acredito, assim, eu vou a Goiânia, mas assim, eu nunca fui turistar em Goiânia, assim, falar assim, eu vou para passear. Então, assim, eu não sei como é que funciona lá a questão de arrumar emprego, mas, por exemplo, cidade maior igual São Paulo, Rio de Janeiro, que eu já fui, eu sei que é pré-requisito. Lá não existe a possibilidade de você não saber inglês, não existe. Lá um taxista, inclusive em São Paulo, da última vez que a gente foi, a gente conversou em inglês, né, com o taxista, foi muito, assim, com o cara do Uber. Então, assim, qualquer pessoa fala inglês em São Paulo e Rio de Janeiro. Lá eles sabem da importância. Aqui, infelizmente, eles não conseguem enxergar essa importância. Sim. Então, é bom a gente, às vezes, falar disso, né, assim, para as pessoas saberem que, às vezes, é o mundo aqui que a gente vive que não valoriza tanto o inglês, mas lá fora, quando você vai para fora, você vê a importância que é você saber falar uma língua estrangeira igual o inglês. Exatamente. E uma coisa que você falou, Jaqueline, assim, eu não acho que talvez nem São Paulo ou Rio de Janeiro, um grande centro, né? A gente cita São Paulo por ser a maior cidade no Brasil, mas até mesmo nos grandes centros existe uma defasagem ainda de aprender uma outra língua. Quando eu falo de aprender, no sentido assim, esses dias eu estava lembrando disso, uma viagem que eu fiz no Rio de Janeiro. Aí você imagina, para o pessoal lá fora, né? Você vai imaginar, o pessoal lá na Europa, Estados Unidos, então eles pensam no Brasil, eles pensam o quê? Rio de Janeiro. Sim. Rio de Janeiro e São Paulo. Tem gente que acha até que a capital do Brasil é o Rio de Janeiro. Dessa vez aparece Brasil. Não, Brasília nem se fala, ninguém nem sabe o que é Brasília, onde é que fica, né? Tal. Mas é igual aos Estados Unidos, Mas lá Washington, assim, o povo nem... Sim, mas o negócio é Nova York, né? Então, aí o pessoal mas você precisa... uma cena, por exemplo, que isso não era para acontecer. Você vê, eu estava passeando, né, no bondinho, né, do Pão de Açúcar. Uhum. Aí eu fui numa lanchonete que tinha, no primeiro ponto que a gente sobe, né? Não lembro os nomes lá, tal. A pessoa lá estava parada, o pessoal, às vezes com problema para atender um americano que estava na hora lá, porque não estava entendendo o que ele estava falando, o que ele queria, o que ele estava pedindo. Imagina se um ponto turístico. Então você imagina, alguém assim, é um ponto turístico, tem por obrigação falar. Por obrigação. O Rio de Janeiro, imagina assim, o Rio de Janeiro, qualquer ponto turístico daquele ali, todo mundo tem que falar inglês ali. Você vai no hotel, qualquer pessoa que te atende, desde a camareira, qualquer pessoa ali tem que saber inglês, você entendeu? Tem que dominar a língua. Porque assim, uma realidade que acontece, eu não sei se isso vai mudar ainda no Brasil, né? Espero que um dia mude, né? A gente sabe que a gente às vezes está na área assim, mas a gente sabe que tudo vai mudando e hoje muda muito rapidamente, né? Muito rápido, as mudanças são muito rápidas, né? Mas a gente percebe, quando você vai para a Europa, você vai para os Estados Unidos, você vê, não nos Estados Unidos, é claro, porque lá é onde você fala o inglês lá, mas na Europa, você vai lá na Alemanha, você vai na França, a Europa toda fala inglês.
Apesar de que tem alguns lugares que Tem são duas resistentes, línguas, né? né? Eles não gostam, não, Que eles da não França, gostam né? muito. A França, por exemplo, eles são meio nacionalistas, não gostam muito. Mas lá na Alemanha, por exemplo, qualquer pessoa que você começar a falar inglês, qualquer pessoa te atende. Numa livraria que você vai comprar um livro, na rua andando, você pede uma informação, ou sei lá, num restaurante que você vai, ou vai comer alguma coisa e tal. Qualquer garçonete fala inglês, porque eles aprendem na escola. Que é o que não Olha a acontece questão da aqui. cultura do país, né? Aqui não acontece isso. Aqui se exige que o aluno saiba o inglês, né? Tem a matéria nas escolas, é pedido, né? no Enem, em tudo, mas aprende inglês. Mas de toda forma é muito superficial. Não aprende. Muito superficial. Olha, Assim, quando eu falo que não aprende, no sentido assim, não aprende como segunda O língua. Vanderlei não aprende mesmo. Não Deixa eu só aprende pra contar falar rapidinho realmente, né? aqui, só pra ele entender, eu acho que ele não sabe disso. Eu toda a vida estudei no CCAA, né? E fui para a faculdade de letras. Quando eu cheguei lá, eu me deparei com um professor que ele veio de São José do Rio Preto, da Unesp. Então ele veio assim, com sangue nos olhos. Ele era o cara do inglês, ele era bom mesmo, sabe? Ele é até hoje, né? E ele chegou nessa faculdade, ele pôs ordem na casa, porque ele chegou como recém-concursado e as professoras que tinham na faculdade eram pessoas de casa mesmo, ali de Quirinópolis, não era assim, vindo de fora. Então, elas já estavam acostumadas a ensinar uma coisa assim, bem de leve, né? E aí ele veio com uma metodologia diferente, inclusive, o material didático que ele usava era da Cambridge, e assim, os alunos não sabiam. Mas por quê? Porque o que ele falava, o professor? Que isso já deveria ter aprendido nas escolas, deveria ter aprendido no ensino médio para chegar no ensino superior, que era o que a gente estava fazendo, saber fazer as coisas e entender. E as pessoas não sabiam nada, entendeu? Não sabiam nada. Às vezes está lá no ensino médio, não sabe o verbo to be, sabe né? nada, não sabe o verbo to Eu ia be. falar justamente isso. Você sai do ensino médio mal sabendo o verbo to be. E assim, é uma vergonha, né? Sim. Eu falo que é vergonha Aí- cultural, porque é da cultura, igual você falou. Se tivesse, por exemplo, esse interesse, igual na Alemanha, de que todo mundo falasse o inglês fluentemente, eu acho que as coisas andariam melhor. Então, para você ver, só corrigindo algo que eu falei aqui, quando eu falei assim de falar, é claro que se você está lá na Alemanha, mas a geração mais, né, os mais velhos, né, eles falam só o alemão, às vezes só falam o alemão mesmo, não falam o inglês. Quando eu falo assim da juventude, nessa faixa etária, né, ali, o que acontece? Eles não têm que pagar um curso particular para poder aprender inglês. Não Olha, tem, que não interessante. tem que pagar. Disciplina em Eles inglês já é uma aprendem na disciplina de escola. qualidade, E outra né? coisa, De não é qualidade. escola particular, não, Escola viu? pública. Às vezes escola pública. Eles aprendem o inglês na escola Ai, como é que pública. poderia ser assim, né? E falam bem. Eles não falam mal a língua, eles falam bem. Aprendem a falar e falam bem. Mas você vê que no Brasil a carga horária da disciplina de inglês é Duas aulas. Acho que, duas é aulas uma agora quando não duas. Acho que duas. Era duas era aulas duas semanais, aulas, quando né? não é uma aula de 40 minutos, Sim. em que o professor, ele primeiro tem que chegar, dominar a sala, vamos usar o termo da Jaqueline, colocar a casa em ordem, para começar a ensinar. A hora que ela vai começar a dar a disciplina, falta 25 minutos para acabar. Ou a seja, aula. a pessoa vai ter Com um 50 mínimo minutos contato. semanais, alguém consegue aprender uma E muitas Não. vezes a realidade é, às vezes a sala, às vezes tem muitos alunos, às vezes você não tem uma metodologia, né? Às vezes você tem até um profissional preparado ali, mas você não tem um material para trabalhar. Você não vai, por exemplo, numa aula ali na escola, você não vai ter aquele momento onde os alunos vão interagir um com os outros, vão perguntar, vai repetição também, né? repetir, o pessoal... Repetição A repetição, Jaqueline, você tocou num ponto aí que a gente foi muito criticado. Quando nós chegamos aqui, inclusive até teve pessoas que falavam assim, gente, mas como? Por que repetir tanto? Por que repetir tanto aprender de assim? verdade, gente. Né? E está mais do que comprovado. Você só aprende a falar uma língua através da repetição. Com certeza. Da repetição. E da cópia, né? Que o povo fala tão mal da cópia, tem que escrever também. gente, A não tem cópia, jeito. assim, o pessoal luta muito, né? Lá a gente já tirou. Tirou pela a cópia? pressão, não, pela pressão a gente manteve só até o livro 3 agora, né? Até o livro 3 tem, mas a partir do livro 4 não tem. Mesmo? Não. E assim, Eu sofri na minha realmente, época a gente dessa vê, é porque assim, quando a gente fala, a gente né, às vezes é suspeito em falar, mas assim, eu conheço outros métodos também, né? Você aprende. As pessoas têm, de uma maneira geral, tem várias maneiras de aprender, né? Vamos dizer assim, não tem uma forma única.
Mas eu penso assim, eu não acredito, por exemplo, numa metodologia onde você chega e você já começa a traduzir frases, a traduzir textos, Também não entendeu? acredito. Isso aí não funciona assim. Tem que ter. Deixa eu fazer uma pergunta. Ai, o assunto tá tão bom, gente. Não é para colocando os outros métodos em questão, o objetivo não é esse, mas muitos cursos de inglês prometem o inglês fluente, alguns falam que com 6 meses, algumas minorias, mas tem, e outros com 1 ano. O que a gente pode dar de crédito nisso de você sair do zero ao avançado com 6 meses? Você acredita que é possível? Se não fosse numa imersão total num país estrangeiro, que a língua mãe fosse o próprio inglês? Só se fosse Aqui no Brasil, Você conhece alguém que fala assim que... Eu mesmo nunca vi ninguém que ficou fluente num curso desse. Eu Nunca vi. Eu tô com 57 anos, né? Eu comecei assim, porque primeiro eu dei aula de inglês em escola mesmo, escola pública, né? Isso com 20 anos, 19, 20 anos. No CCA mesmo foi já bem depois que eu comecei a trabalhar no CCA. Mas assim, olha, isso é um tipo de propaganda que não adianta. Nós estamos aqui desde 96. Se eu chego aqui e começo a prometer isso, né? Porque hoje tem promessa de você aprender inglês até dormindo. Você bota alguma coisa lá pelo travesseiro, você vai ouvindo, sei lá, não sei que jeito, processa o negócio, mas tem essa propaganda aí, você aprende. Hoje em dia tá terrível, né? Agora, o que acontece muitas vezes é o seguinte: é possível você aprender inglês em 6 meses? É possível você aprender em 1 ano? Mas o que você vai aprender? Isso você tem que perguntar. Então, é possível você, às vezes, aprender, às vezes, um inglês básico ali, né, em 6 meses? Sim. Você vai aprender a fazer isso aqui, a falar isso aqui, é isso aqui que você sabe. Agora, o que mais? É limitado, na verdade. Né? Você tem, porque se você tiver uma carga horária de 2 aulas por semana, lá a gente tem nossa carga horária lá é 1h15, né? Das turmas de livro 1 até o livro 11. 1h15. Mas com 1h15, 2 vezes por semana, você vai fazer o quê? Você tem o básico ali, você tem o intermediário, o avançado. Agora, para você falar em 1 ano, você vai falar bem, você mudando para um país, né, que fala o inglês, ali, né, e você estudando ali, porque você vai estar em contato com a língua o tempo todo, o dia todo. Na raça, né? Você aprende na Aí raça. você pega né? uma pessoa que fez 1 ano de imersão, né, na cultura ali, todo dia. Tudo que você faz, você liga qualquer coisa, tá ali em inglês. Conversar aí na rua, você pediu um alimento, o tempo todo em inglês. Ou seja, você vai, né, o seu inglês realmente vai dar um pulo, né? Agora, se você ficar com 2 aulas por semana, eu costumo até falar para muitos alunos meus, eu falo assim, olha, não fique, né, só preso à sala de aula, que você aprende em sala de aula. Não, é pegar livro, é série, é tanta coisa que você tem acesso hoje na internet, né, que você tem, né, música. Nossa, o que tem de aluno que aprende muita coisa. Nossa, eu aprendi muita coisa com em música, você entendeu? Praticamente então, assim, o que eu estudava por fora era música. Então, e esse material tem para todos os gostos hoje, né? Quem gosta de música vai com música, quem gosta de filme vai filme, quem gosta de livro vai livro, né? Então, assim, você tem que procurar deslanchar dessa forma, né? Agora, a propaganda de inglês em 6 meses, inglês em 1 ano, fluente... Também não acredito nisso, não. Isso aí, eu nunca vi ninguém que veio por esse método. Por esse método. Eu acredito assim, ó, eu tenho uma aluna... ela entrou o semestre passado, ela é lá de Paranaiguara, e eu fiquei assim encantado com o inglês dela, inclusive, né, o nome dela é Yasmin, né? Parabéns, Yasmin, parabéns. Então, assim, ganhar um elogio desse do Vanderlei. Olha só, e eu fiz o teste de nível dela, né? Eu que fiz o teste de nível dela, mas assim, uma graça para falar, a desenvoltura dela, a fluência dela. Nunca estudou inglês, nunca tinha estudado inglês, não. Fez o teste de nível, entrou no livro 3. Ela pulou o livro 1, pulou o livro 2. Então não são muitos casos assim que a gente vê, né? No caso, então, qual era a idade dela, mais ou menos? Ó, ela deve ter o quê? Uns
sei lá, uns 15, 16 anos. Mas Então, o que ela provavelmente pegou ela foi só assiste- da escola. Não, o que ela Não. aprendeu Da ela escola. por ela mesma, né? Ela sozinha, entendeu? O interesse dela, né? O interesse dela. Eu tive um colega E de na faculdade hora- desse jeito também. Não, e na hora que eu fiz o teste de nível, eu até cheguei a perguntar para elas umas 2 vezes, falei assim, Yasmin, você tá falando sério mesmo comigo? Você tá falando, né? Você nunca estudou inglês, você nunca fez nenhum Mas ela cursinho, deve assistir nada? série também, E ela, né? não, sim, com certeza, né? Assim, ela aprendeu, assim, foi o interesse dela, é possível você fazer isso? Mas nem todo mundo tem disciplina para isso. Tem que ter interesse. Né? Nem todo mundo tem disciplina para A isso. Jaqueline tem um colega de faculdade, mano, que ele aprendeu dessa forma. E ele, assim, se eu te falar aqui, se colocar eu e ele, eu que estudei a vida inteira, eu e ele junto, dava pau a pau. Você vê, ele aprendeu sozinho. Nunca estudou. E Mas tem. assim, um cara extremamente inteligente, ele. E Extremamente. às vezes aprende não só uma língua, né? Aprende mais de uma língua, você entendeu? A pessoa aprende a primeira língua, depois... Hoje, né? qual que é a língua que você está estudando hoje? Olha, que eu tento estudar. Não vou falar que eu estou estudando, não, que eu tento estudar. Eu gosto, assim, eu falo, né, o inglês, né, o espanhol. O espanhol tem pouquíssima prática de sala de aula com o espanhol, né? Mas, assim, as pessoas às vezes se enganam, né? Acham que o espanhol é muito fácil, porque é fácil às vezes de entender e tal, mas o espanhol é tão difícil quanto o português. Tem tantas né? regras igual o A português. conjugação dos Muito, verbos a conjugação é bem dos difícil. verbos. Não, tem verbo que você vai conjugar que você não tem nem ideia de o que é. O que vai sair. Falso né? cognado deve ter muito também. Tem muita coisa assim do espanhol que engana muito, né? Mas a gramática é muito difícil. Mas aí hoje eu procuro estudar. Eu tô assim, já estudei bem básico mesmo, né? O hebraico, Francês também, hebraico, francês, o alemão, né? O italiano. E é verdade Então, que o alemão tem uma familiaridade com o inglês? total. Sério? Né? A gente acha que não. É a origem da língua, né? Sim, é anglo-saxônica, né? anglo-saxônicas, são línguas anglo-saxônicas. Porque as línguas latinas, né, que já entra o português, o francês, o espanhol, o italiano, né, o francês é romeno, latino o também? francês Não sabia, latino, não. sim. É porque o italiano com o espanhol tem similaridade Sim, também com o parece, português. né? E o esses francês três- também. Quando, Francês eu não quando percebi, você não. começa a ter o contato mais próximo assim do francês, de ver algo escrito assim, você vê que tem muita coisa que a origem você vê que é a mesma, né? E eu assim, uma coisa que eu duvidava, essa questão do alemão. Quando eu não tinha noção nenhuma de alemão, eu duvidava, eu achava assim, mas será? Como a maneira de falar, o alemão é tão estranho, né? Assim, o jeito, parece aquela coisa Eu lembro seca de- e tal. Mas a origem, a estrutura da língua é muito parecida. Tem alguma frase em alemão que você gosta de falar? Uma frase de alemão? Em alemão que você gosta, assim, algo que você acha bonito, o som? Não é nada de bonito, Fala mas aí eu alguma tive que coisa, falar, então. eu falei essa frase testando meu alemão. Na verdade, em 2017, eu e a Tcherna, a gente participou, a gente fez um intercâmbio na Inglaterra, né? Então nós ficamos lá durante um mês. Aí, quando a gente estava programando a viagem, e eu pensando, eu vou, né, fazer escala em Portugal, fazer escala na Itália, fazer escala aonde, né? Aí ele falou assim, fazer escala na Alemanha, né? Né? Aí, Vamos aqui, né? Vamos lá. aí eu sei que a gente, nessa escolha aí, na ida, a escala foi bem rápida, né? Não teve que demorar muito. Mas na volta a gente ficou um dia em Frankfurt, na Alemanha. E lá, assim, eu tô falando assim, eu estudo alemão sozinho, mas assim, o meu alemão não é assim, quase que não dá nem para poder sobreviver. Não dá nem para sobreviver. Mas assim, é muito pouco mesmo, assim, é o básico do básico. Mas eu tinha decorado uma frase, né? E na hora eu lembrei dessa frase. Eu falei assim, vamos ver se vai funcionar. Se a pessoa vai vou entender. arriscar isso aqui, né? vou arriscar. Se a pessoa vai, né, se ela vai entender. Aí nós pegamos o metrô para ir do aeroporto até o centro de Frankfurt, né? Que a gente passou o dia lá, ia almoçar lá para depois pegar o voo à noite para o Brasil. Aí eu comecei a conversar com a senhora que estava do meu lado, a gente sentou assim, comecei a conversar com ela e tal, né? Aí eu peguei e apresentei a Tcherna, né? A Tcherna do meu lado, eu falei, das ist meine Tochter.
Faz de novo, de Ela, novo. e ela começou com então ele achando que não falava nada de alemão, né? Aquela cara. E assim, funcionou, porque ela entendeu o que eu falei, né? Você pode repetir? Das ist meine Tochter. Vai, arrisca ele aquele. Parecido com o inglês, This is vamos my lá. daughter. That is my Exatamente. daughter. Então, Realmente, das esta, né? Das. Das ist é o verbo to be, Ist. seria o verbo to be, né? Das ist meine Meine Tochter. 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 Das ist meine Tochter. Das ist meine Tochter. Gente, É, que língua chique. Quem sabe alemão aí que tá vendo aí. Pô, mas chique demais. Não, mas até é chique, corrige. hein? Rapaz. É, Muito chique essa o alemão, língua. o alemão a princípio ele parece ser assim meio aquela língua seca, né, tal, mas não é. Parece que é brusco né? demais, É tudo é- muito diferente do francês, né? O francês é uma língua toda relacionada com a arte, aquela coisa bonita para falar, até o jeito de expressar tudo, né? Mas é uma língua muito prática também. O alemão é uma língua prática igual ao inglês, né? Igual ao inglês. Inclusive na parte gramatical. Também. A formação das palavras no alemão, às vezes você pega, por exemplo, o alemão é muito comum você ter aquelas palavras longas. Por quê? Às vezes você vai falar você vai falar, por exemplo, uma palavra em alemão, você não vai criar uma outra palavra. Você junta duas palavras, né? Certo? Você junta duas palavras ali. Isso acaba que não é muito prático. É uma língua que você deduz, né? A dedução que você faz, que está aprendendo ali, é muito fácil. Adorei. Né? E prática, porque igual o inglês. O inglês, assim, gente, tem coisa mais prática. Você vai conjugar um verbo, você altera uma pessoa só. Realmente é muito fácil. Não tem. Se a gente Né? Pra comparar nós com que o somos português, brasileiros, quando a gente olha a nossa português, língua. não, e outra, e comparar com coisas no português que a gente estuda e a gente não usa. Né? Até hoje, se a gente estuda, se eu estiver errado, né, não sei, mas nas escolas até hoje você aprende o vós, aprende o tu. Não usa isso, Como não. que a gente usa? Né? Não, o tu dependendo da região. Sim, dependendo do da país, região não você usa, mas Agora, o vós, né? Você vós. fala, quem vira e Voz fala de assim, ser é muito linda. quem chega e fala assim, vós tendes, né? Muito Nossa, trabalho. que chique. Vós tendes, muito trabalho. Não, Ninguém não, fala assim. Cá entre nós, né? poeticamente falando, soa muito bonito. Sim. Uma construção com essa linguagem, mas ela não é usual. Mas não é usual. Sim. Não é usual. Então, Não é assim, não é o que você aprende, não é o que você Não é o que utiliza você no usa. dia a dia. O inglês não, o inglês é o que você aprende, você usa. Wander, Né? É o seguinte, se quem tá assistindo tiver animado igual eu, deve estar pensando, como que eu faço inglês com o tio Wander? Conta pra quem tá tá vendo lá como que eles vão acessar vocês, se vocês têm página na internet, telefone de contato, como que eu posso entrar em contato com vocês para eu aprender inglês? Eu sei que você está curioso, porque é gostoso a gente conhecer uma língua nova, traz muito conhecimento, muita cultura nova, então a gente cresce com isso. Como que funciona? Como que eu posso acessar vocês? Então, nós hoje no CCA nós funcionamos com cursos semestrais, né? Às vezes as pessoas às vezes não começam no meio do ano, né? Em agosto, por exemplo, porque acha que eu vou esperar até o início do ano para poder começar. Não, a gente tem curso que começa, né? A cada semestre a gente tem turmas começando. E não só as turmas, mas nós temos também a modalidade VIP, né? Que é, no caso, o aluno de repente ele quer estudar, ele não consegue encaixar às vezes com uma turma, questão do horário de trabalho, às vezes alguma limitação, então ele pode fazer o curso sozinho, né? Tem essa possibilidade? Sim, nós temos vários alunos VIPs lá, né? Alunos profissionais liberais, que às vezes viajam muito, não tem como estar preso, né? Às vezes no horário de uma turma. Então tem essa possibilidade também. E o nosso VIP, né, o valor dele em relação ao valor de turma, ele é bem interessante, porque ele não é a diferença não é muito grande. Um percentual. Né? Não é muito grande. Comparado sem os benefícios que a pessoa tem. Né? Vamos supor, de repente a Jaqueline está fazendo o curso VIP lá com a gente. Está fazendo o curso VIP. Nossa, ele tem uma nova aluna do CCA. Eu também, quando eu for retomar, eu vou fazer VIP. Já decidi. Então, vamos supor que você seja VIP, né? Então você tá lá. Semana que vem eu não posso assistir a aula. Você tem aula terça e quinta. Eu não posso assistir a aula na terça, mas eu posso na quarta e na quinta. Então você não vai perder a aula de terça, você vai para quarta. Ou então vai viajar, tá de férias, né? Você tira as férias tranquilo, volta, Tem essa flexibilidade, continua né? de onde parou, né?
Então, assim, a gente tem essa modalidade também, né? Com a qualidade sem- da metodologia do CCAA, que é impecável, né? Eu defendo o CCAA Ah, pra todo mundo. Jaqueline falou Quase CCA, briguei- já Jaqueline briguei com o quase, professor da quase faculdade por morde. causa disso. Por causa da metodologia, que ele quis falar alguma coisa. Não, eu falei, faz o Wizard. Não, mentira, ele falou isso não. Não, mas é interessante, eu vou falar aqui para passar os contatos aqui, mas olha só, essa questão que a Jaqueline está falando é interessante porque quando a gente conhece uma outra metodologia, você tem como comparar, né? Você compara. Quando eu comecei a estudar inglês, eu comecei numa escola em Goiânia chamada IASG. Eu fiz um semestre e pouco. Por que eu não continuei nessa escola? Eu achei que ficava muito a desejar a questão de algumas práticas, né, de audição, de listening, né, no caso. E a gente focava mais na questão escrita, né? Escrever e tal, e ali, mais a parte escrita. Depois eu fui para uma escola chamada CCB, o Centro Cultural Brasil e Estados Unidos. Excelente escola, mas também nessa escola eu tive 2 professoras americanas, mas ainda não tinha essa prática do listening. Então você vai fazer uma língua, o que você vai fazer? Mesmo que a pessoa, né, onde ela está, né, vai fazer, ou faça a opção, né, de repente hoje você tem os canais online são bastantes, né? Então, o que a pessoa tem que avaliar, o que ela tem que olhar? Esse curso eu tenho prática, né, realmente escrita, prática oral e prática auditiva, tem que ser um conjunto. Porque senão, o que acontece? Tem pessoas que estudam, têm um conhecimento do inglês, mas eles sabem muito, típica aquela pergunta, né? A pessoa fala assim, eu aprendo inglês assistindo série na televisão, Netflix? Aprende. Você vai aprender. Só que assim, o que você vai exercitar? Você vai exercitar o quê? O seu listening, né? A sua audição. Porque naquela hora que você está assistindo a série ali, você não está falando nada. Você não está falando, você não está praticando, né, o speaking, né? Se colocar a legenda em inglês, melhor ainda. Sim. Aí você está praticando a escrita? Não está também. Então, quer dizer, isso é parte do processo. Ou seja, inglês sempre tem que ser olhado, não é só inglês, qualquer língua, né? É um todo. Você tem que aprender o processo todo. É ouvir, entender, falar, escrever, né? Então tem que ser um conjunto. E o CCAA é uma metodologia, assim, nós temos uma metodologia que envolve tudo isso. Hoje o CCA é uma das escolas de línguas que mais aprovam como que aprova? No TOEFL. TOEFL, né? Sim, no TOEFL. Tanto que nós temos, né, na sequência, né, do CCAA, quando o aluno termina o livro 11, ele já está apto a prestar essa prova e geralmente não tem... Ele não sente, ele não fica surpreso com a prova, porque na própria estrutura dos exercícios CCAA ele já vai sendo treinado para fazer essa prova. E né? hoje um currículo com certificado TOEFL e ela é interessante porque tanto que a validade dele é por 2 anos só também. Ele tem que Só ver vale fazendo. 2 anos. Você presta o TOEFL agora, você pegou seu resultado ali, você tem ele. Não que você tenha que fazer outro quando passar os 2 anos, não é isso. É que se por um acaso alguém exigir para você questão de data, né, que foi feito, exigir isso aí, a validade dele é por 2 anos. Você teria que fazer, né? É porque, na verdade, se você aprende uma língua, você tem que ficar em contato com ela. A língua não é alguma né? coisa igual bicicleta, né? Que você aprende e... Você não esquece depois, né? Você tem que praticar. A Jaqueline Não, Deus mas fala você não muito fica isso, assim, Você né, chega lá em veloz casa, assim, Mas olha pra você, tanto que a metodologia do CCA é eficaz, eu lembro de coisa que eu aprendi quando eu tinha 9 anos de idade, 10 anos de idade. É óbvio que eu pratico muito com música. Tanto que, assim, foi minha paixão. Quando eu comecei a estudar inglês foi música. E eu acho que me ajudou bastante. E eu penso assim, para você atestar se a metodologia está sendo eficaz ou não, é você tacar a pessoa lá no meio e ver se ela sabe ter a fluência, né? Como é que chama? Tem uma palavra que a gente usa de velocidade, tipo assim, eu te pergunto, você responde mais rápido. Como é que é, gente, essa palavra? Te pergunto mais rápido, eu Não, não tipo lembro. assim, ai, gente, esqueci a palavra. Velocidade de conversação. Não, tipo assim, a pessoa não vai traduzir na mente antes de responder. Sai natural, ela não... Ela velocidade aprende a pensar a em inglês. velocidade- Sim, processar. exatamente. É para Mas você ter tem uma fluência palavra. realmente. Nossa, tem uma uma palavra que palavra- fala em inglês? Não, em português mesmo. Português? Tipo assim, mas eu esqueci, mas deu pra entender, né? Então, assim, com a metodologia Como do se fosse um CCA, reflexo, né? Eu já percebi que você aprende a pensar em inglês. Você não fica
Aí é onde eu acho que entra o prejuízo da tradução. Exatamente. Porque se você traduz muito, eu tô aqui conversando com você, se você aprendeu com tradução, dificilmente você vai ter a fluência e a agilidade aqui na hora de me responder, entendeu? Porque você vai tentar ficar traduzindo tudo na sua cabeça. Quando você aprende já em inglês... entendi. O processo de tradução mas existe uma palavra que eu esqueci. retarda... Exatamente. É porque, na verdade, o processo da tradução, ele já é algo que ele favorece algo que naturalmente já acontece. Porque é natural a pessoa se ouvir, até você ter o sistema da língua formado ali, é natural a pessoa ouvir. E o nosso cérebro como é um computador, né? Você ouve ali, aí você quer entender na sua língua nativa, você volta para o inglês, depois você fala. Só que, se você faz isso enquanto você está vendo um filme, quando você está escrevendo alguma coisa, é uma situação. Mas na hora de você conversar com alguém... Porque isso é instantâneo, é igual o que a Jaqueline falou, que ela falou. Eu já entendi, já não estou pensando na minha língua nativa para poder entender. Não, já dei a resposta em inglês Tanto mesmo. é que às vezes, gente, deve acontecer com você, que você tem com muito mais contato que eu, de às vezes você lembrar da palavra em inglês, mas não lembrar dele em português. Não lembro em português. Ih, já aconteceu comigo. Não, e outra coisa, e a gente assim, acabar, por exemplo, hoje tem questões em português que eu, assim... Eu não sou professor de português, então assim... Você prefere falar inglês? Eu prefiro assim, olha, eu prefiro usar isso aqui em inglês do que em português. Porque assim, você chega um ponto que você sabe mais o inglês, não que você sabe tudo do inglês, não é, porque ninguém sabe tudo de nada, não adianta, né? Nem da nossa língua nós sabemos. Para isso é que tem dicionário, para você procurar, né? E pesquisar. Mas assim... chega uma hora que você tem mais certeza, mais firmeza de você falar no inglês do que você falar no português. Então tá bom, vou lançar eu os tenho exemplos verbais, aqui. por exemplo, no português, que você me perguntar, eu não sei nem o nome deles. Você não vai mandar ninguém conversar, não, porque ninguém tá... Eu não tô preparada, não. Não, mas é pra Não, eu vou pôr o style, peraí, não. não, aqui, deixa eu contar pra você aqui. Não, peraí, agora. Já que você tá fazendo graça comigo, sabe aquele teste de nível que tem disponível pra fazer? Ele fez esse teste? Pessoal, hoje ficamos por aqui. Obrigado, até a próxima podcast. Não, vamos ouvir aqui. Ele bate no peito, porque eu tenho nível intermediário. Fala pra eu sou intermediário. Ô, vou fazer um teste. Eu morri de falar intermediário. Então eu acho que o nível básico. Quando você estudou no CCI, foi naquela turma de sábado que tinha? Que era aqui, né? Em frente ao GS, São Paulo. né? Mas você foi até o OM, né? Eu fiz a parte business, né? Acho que eu fiz um ano. O seu era o Business English. O business. Isso. Fiz isso um ano. mesmo. Mas é o seguinte, no teste de nível do CCAA, eu realmente falhei. Mas eu fiz o teste de nível de uma outra escola e eu fiquei intermediário. Tá vendo? Até outra escola é ruim. Outra escola que é ruim. Não, mas assim, eu não tô mentindo. Outra escola me colocou como... Do CCI, realmente, eu falei mesmo. Miseravelmente, eu tenho que assumir. Por isso, tio Wander, você vai me aguardar lá daqui uns tempos, tá? Retornarei. Eu também, porque eu caí lá em cima, Retornarei. graças a Deus. Eu fiquei satisfeita que eu fiz o teste, eu acho que eu errei 2 questões só. Mas assim, foi palhaçada também. Foi coisa que a hora que eu olhei depois, mas eu falei, a hora que eu for retomar, eu quero retomar realmente como one-to-one, porque... Nossa, se eu pudesse, acho que eu estudava tudo de novo, porque eu gosto, a gente quando gosta não tem jeito, né? Mas também assim, você pode fazer o teste de nível e fazer, como você falou, fazer o VIP ali, o one-to-one, o VIP que a gente fala, e aí é onde você percebe, né? O que você aprendeu, você vai passando a usar e você recupera isso tudo, você não perde, né? Assim, tem que usar, né? Tem que usar. Eu preciso estar em contato, por exemplo, uma vez me ligaram para me oferecer um curso, o pessoal da, como é que chama aquela empresa do Flávio Augusto? WhatsApp. Me ligaram. WhatsApp. Não sei o que, com aquele papozinho de marketing, Eu falei, não, mas eu já tenho curso de inglês e tal. Ele falou assim, não, então vamos conversar aqui, vamos ver se você não tá mentindo pra mim. Aí começou a conversar comigo por telefone, né? No começo, pra você ver, a gente quando é pego de surpresa, assim, eu tava um pouquinho engasgada, mas eu falei, mas assim, falei meio que engasgando. Rapaz, depois, que a conversa foi esquentando, fui fluindo, ele falou assim, realmente... Você sabe mesmo, eu achei que você estava mentindo para não querer comprar o curso. Ele falou que achou que estava mentindo. O CCE, eu acho que quem é das antigas da época do Orkut, vai lembrar que tinha uma comunidade lá daquelas frasezinhas dos primeiros livros, né? Merda, não sei lá o quê. Mrs. Taylor
Quem quer Canal tem play. Toda vez que a Jaqueline encontra alguém da turma dele, eles começam, nossa, você lembra daquela frase? É o outro, não, Mas aí, ó, isso é vai, prova de que a vai, metodologia vai. funciona, porque Então, isso aí é coisa essa é uma das questões onde mostra a importância, né, da repetição. Né? Você repete Porque você tanto, começa a você estudar uma língua, por exemplo, eu tô lá tentando aprender o alemão, o francês e tal, mas você tem que estar sempre retornando aqueles diálogos básicos lá de perguntar, apresentar alguém para alguém, perguntar como é que a pessoa está, entendeu? Você fazer essas perguntas básicas, e você tem que estar sempre o quê? Repetindo, como um padrão ali, você repete, você vai lá, tá lá na última lição, na lição 10, você vai e repete coisas da lição 1, da lição 2, 3, né? Assim, uma forma. como se fosse É uma necessário, revisão né? É de necessário, tudo. na verdade, Por quê? É isso que vai fixar, né? Uhum. Porque nós aprendemos não é só através de você estar repetindo, é através da fixação, E né? sempre Você voltar repetir para naquilo. fixar, né? Não é você decorar nada, porque o que você decora você esquece amanhã, esquece né? mesmo. Mas é isso aí, né? Para poder, assim, se você tendo a metodologia certa, hoje o que eu acho difícil, né? É realmente muita gente, às vezes, enganada, né? Quando eu falo enganada no sentido assim, da pessoa, porque tem muita oferta, tem coisa boa? Tem, na internet, mas tem muita coisa que é só jogar o dinheiro fora, entendeu? Não E o aprende. pessoal vai comprando, né? Vai comprando, né? É igual eu sei que às vezes igual tem academia, pessoas que né? criticam, por exemplo, assim, a gente já sofreu esse tipo de crítica várias vezes, né? Da pessoa às vezes chegava assim, mas será que precisa de tanto tempo, de tantos anos para poder, né, se aprender uma língua? Não. Eu tenho uma pergunta para te Se fazer. você fizer em menos tempo, fazer intensivo, eu tenho alunos, por exemplo, que fizeram VIP, o curso que ele ia fazer em 6 meses, ele fez em 2. Porque Entendeu? pegou mais aula Fez em também. 2. E tem O também VIP dá essa flexibilidade? Sim, se for um aluno assim que pega tem facilidade, que pega, né? Um aluno que tem facilidade, um aluno que pega mais tempo de aula também, se dedica mais, com certeza. Antigamente tinha até o curso de verão, né? Que era feito em quantos dias? O curso de verão? Não tinha Não, isso? não, eu já dei curso de. Não é 15 dias? Não, eu já dei um curso de verão aqui, ó. A gente estava aqui, na época, estava aqui em frente ao Posto São Paulo aqui. Em 30, não, menos de 30 dias. Um semestre inteiro. menos Um de 30 semestre dias. inteiro, em 30 dias. Mas aí é intensivão. E na época era uma turma de. Na época que tinha um MEC, né? Que foi na época que a Jaqueline estudou, tinha MEC 1, 2, 3 e 4. Era uma turma de MEC 4. E eram 5 alunas na época. Eu dei o curso, o MEC 4, em 30 dias. Eu acho que foi até menos, viu? Acho que foi até menos. Eu sei que a gente terminou o último dia fazendo prova e almoçou aqui mesmo na escola. Deixa eu te perguntar agora, em relação a esse avanço tecnológico, esse marketing que a gente vê hoje, né, de venda de cursos, de todos os tipos, não só de inglês, mas hoje existe curso para tudo, né? Isso afetou vocês de alguma forma, esse avanço do marketing, de criação de curso? Alguém, igual você falou, que às vezes foi enganado, falou assim, vou parar de fazer e vou fazer o da internet porque é mais rápido. Como é que vocês passaram por isso? Como é que foi? Bem, eu não posso dizer que a gente foi, assim, afetado de uma grande, assim, eu não sei nem mensurar isso aí, né? Assim, o que foi, assim, como que aconteceu. Uma das coisas que aconteceu, que isso veio com a pandemia, né? Quando começou a pandemia, que a gente, quando começou mesmo, a gente, bem no comecinho, quando foi proibido realmente, não tinha como ter aula, ninguém ia para a escola, né? A gente teve que fechar a escola. A gente ficou meio perdido uns 15 dias, porque a gente ficou, como franquia, a gente fica aguardando, né? O franqueador dá um rumo para a gente, dá um norte, né? Para poder, o que a gente iria fazer. Aí o que aconteceu? Logo colocou a metodologia dentro da plataforma do Zoom, e a gente passou a dar as aulas e tal. Eu tive turma, por exemplo, com 15 alunos no livro 1. Eles fizeram livro 1, livro 2, livro 3, né? Teve o quê? Acho que chegou ao final, acho que uma desistência só, ou 2, não me lembro. Mas assim, o que mudou isso aí, né? Isso aí, pra gente na época, hoje, nós temos condições, estamos aqui, né, em São Simão, a gente tem condição de atender alguém que está, sei lá, vamos imaginar que está ali, do lado, né, está ali, Chaveslândia. Às vezes a pessoa tem dificuldade de locomoção para vir até aqui, não tem como vir, né? A gente tem condições de atender alguém que está lá através do híbrido. Porque quando o Rio lançou
a metodologia, quando ele colocou na plataforma para a gente poder trabalhar só online, então quando era só online, a facilidade é que a interação entre os alunos é melhor, porque só todo mundo online, todo mundo está ouvindo todo mundo, né? Claro que a gente tem a limitação da internet, né? Que às vezes, dependendo da conexão, às vezes não é muito boa, tal. Mas quando terminou a pandemia, aí o que ficou? Qual foi o legado, vamos dizer assim, se a gente pode dizer assim, né? O legado da pandemia foi que passou a existir o híbrido. Então hoje o CCEI todo, no Brasil todo, trabalha com modalidade híbrida. Ou foi né? melhor, que pode captar mais alunos. Sim. Por exemplo, a gente hoje não tem mais aquela... Não é que você está fazendo captação no local de outra franquia. Não, a gente, por exemplo, há pouco tempo tinham 2 aluninhos, eles mudaram para Rio Verde e eles ficaram, se eu não me engano, mais 1 ano e meio. Agora que eles pararam, acho que eles vão não sei se eles matricularam, né, em alguma escola por lá, por Rio Verde, mas eles ficaram 1 ano e meio com a gente. Então, porque eles tinham parentes morando aqui, então a mãe de vez em quando vinha aqui, então trazia as atividades tal, mas ficaram 1 ano e meio assistindo aula com a gente. Então hoje a gente tem condições de atender, isso ampliou mais isso, né? O ano passado a gente teve uma aluna que foi para o Maranhão e a gente, né, atendeu ela, inclusive para o local onde ela foi não tinha nenhuma escola de inglês, né? Aí ela estudou, mas não está agora mais estudando mais com a gente, mas ficou esse tempo lá. Então a gente, assim, abriu essa, né? Agora, nessa questão de criação de curso, de oferta de curso, eu penso o seguinte, é o que eu falei para você. Eu acho assim, eu acredito muito ainda. Por exemplo, é diferente você assistir, você fazer um curso. Por exemplo, o curso que eu faço de alemão hoje é de uma professora chamada Ludmila, tem uma plataforma e tal, só que são só aulas gravadas. Nesse curso, por exemplo, eu não converso com ninguém, eu não falo com ninguém, eu não tenho prática nenhuma, ninguém para me corrigir se eu estou falando certo ou errado, eu repito ali, mas não tem. Então, eu acho muito difícil aprender uma língua, né, sem esse auxílio de um professor ali, sem o auxílio de alguém, né, do lado ali para corrigir, para poder conduzir. Faz toda a diferença. Por exemplo, até para a pessoa vai estudar sozinha, mas estudar por onde? Por onde eu vou começar? O que eu vou aprender? Qual que é a sequência lógica? Assim, mesmo tendo o método CCEI, não quero entrar dentro desse mérito, né, porque fica até chato a gente falar isso, mas eu sei que existe diferença entre escolas do mesmo método. Sim, claro, sem dúvida. O profissional que está à frente, que está ali, que é o professor que trabalha de fato, ele faz muita diferença. Sim. E hoje eu posso atestar isso, que eu fui aluno de vocês, fui pouco tempo, mas a Jaqueline fez passou anos lá com vocês, de entender o nível de excelência que vocês são como profissionais. Isso é algo que ninguém pode colocar em xeque. Com certeza. E eu não sei se outros CCEIs são assim. Não, eu acho que nem todos, porque a gente já teve casos de aluno que saía daqui, às vezes para outra cidade, falava, nossa, mas lá é diferente, lá não tem isso, lá não Você tem vê o brilho do olho. Azumara. Quando a Azumara fala, por exemplo, quando você fala, a gente vê o olho brilhando da pessoa. Você sabe que ali tem prazer em lecionar o curso. Mas, Star, você falou algo interessante. O CCAA... É difícil a gente falar assim, mas quando você, às vezes, você fala... Não estou fazendo crítica, a gente só está pontuando algo Mas eu falo assim, a gente no CCEI, quando a gente lida com outros franqueados também, né, a gente tem essa experiência, né, de você... nós nos reunimos com outros em conferências que a gente tem, em reuniões. Então, a gente percebe assim que o CCAA, na verdade, você é como se... Eu olho o CCAA, a gente não olha como... eu estou aqui, eu saio do CCAA e pronto, acabou. Né? Ou seja, foi uma fase da minha vida, passou, eu vou mexer com outra coisa. Mas eu imagino assim, você casa com o CCAA, você nunca mais separa. A sensação que a gente tem é essa. Então você tem assim, a vida gira em torno, né, da escola, tudo é assim. E quando a gente reúne, você vê que tem várias pessoas com várias histórias de vida, toda também voltada com o CCEI, porque assim, quando a gente veio para cá, caso de amor, gente, não tem jeito. Gente, quando a gente veio para cá, a gente começou a nossa vida, foi tudo que a gente tem hoje, tudo que a gente alcançou hoje foi devido ao CCEI. Eu falo assim, fica até difícil você pensar assim, não, vou empreender em algum outro negócio. Agora fica até difícil porque porque não é uma coisa assim, porque você, de repente tem coisas que você faz, se você pensa assim, não,
você não faz isso muito pensado, você não pensa, né, nisso. As coisas acontecem, depois você tem uma história de vida, mas tem coisas que você faz, se você não tiver preparado também para colher, né, aquilo que você vai depois, os frutos depois, você vê que não é uma coisa que você está fazendo aqui. Espera um pouquinho, eu estou aqui hoje, mas daqui a 2 anos, como é que vai ser o resultado disso aqui? Então nós temos dentro do CCA hoje 2ª geração de alunos, né? Tem lá a mãe que foi aluna nossa, né? Depois estão os filhos, estão sendo alunos, você entendeu? Depois, né, não sei se a gente vai alcançar isso ainda, né? Os netos, você entendeu? Então eu penso assim, né? Então, né? Então vai ser um caso bom, porque minha mãe já foi aluna, eu já fui aluna, e o ano que vem a Bárbara vai ser aluna. Quem sabe você vai ser talvez a primeira pessoa, porque eu não conheço neto ainda lá. Então você vai ver. É mesmo, olha que interessante. Porque o ano que vem a Bárbara vai, começo do ano ela vai entrar. Exatamente. Com 6 anos já entra, né? Sim, entra com 6 anos. Então ela vai entrar. A gente tem, na verdade, a gente tem material para trabalhar a partir dos 3, né? Só que a gente tem que ter as salas adaptadas para poder trabalhar essa faixa etária, mas a partir dos 6, né, já sendo alfabetizado, né? E a sua mãe foi um caso de, né, sua mãe foi a 2ª agente de atendimento nossa em São Simão, que trabalhou muitos anos com a gente, né? Foi a 2ª? Foi a 2ª. Olha, que legal. Né? A gente teve mesmo, ela entrou, ela deve ter entrado em 98, né? Foi. Por aí. A primeira foi, na verdade, a primeira foi a Roberta Volter, que foi em 97. Né, a Roberta, eu lembro da Roberta. Aí depois foi sua mãe foi muito tempo, inclusive sua mãe, né, o seu irmão nasceu dentro do CCA. Foi mesmo. Foi mesmo, gente. Foi força mesmo. de expressão, né? Não, mas foi mesmo. Eu lembro da sua mãe. Eu lembro da sua mãe amamentando seu irmão na Copa lá do CCA. Pois é, que coisa, né? Mas foi tudo lá e fez parte, né? Tudo fez parte, né, dessa história. Uma história, né? E assim, a sua mãe foi uma das únicas agentes de atendimento que aproveitou ao máximo a bolsa que ela ganhou e fez até o final. Ela foi até o livro 9. Não só né? ela, eu falo assim que tudo na vida, eu falo que nada acontece por acaso. Se ela não tivesse trabalhado lá, eu não teria tido a chance de estudar. Olha pra você ver que interessante. Então, assim, hoje eu sou muito feliz quando eu olho pra trás e vejo como Deus encaminha as coisas. Sim, né? É verdade. Porque eu não tinha condição financeira de pagar. Entendeu? Não tive gente pra falar, vai lá estudar. E assim, acho que ela, nem ela ia se tocar. Falar, olha, vou pôr minha filha no curso de inglês. Então, as coisas aconteceram, a oportunidade surgiu. E isso é muito interessante, porque eu descobri, o Starley sabe disso, eu não tô mentindo, não. Eu sinto uma coisa dentro do meu coração, quando eu falo inglês, quando eu canto inglês, que é inexplicável. Parece até uma lembrança de outras épocas que a gente não conhece, sabe? Aquela nostalgia, eu gosto demais, eu sou, assim, apaixonada de verdade. Então, as coisas aconteceram como tinha que acontecer mesmo, sabe? É verdade. Foi Deus que abençoou. Deus abençoa, assim, e assim, você falando aí, eu tava lembrando aqui, quando sua mãe trabalhou com a gente, foi logo quando a gente veio para cá, né, que a gente mudou de onde a gente abriu, que tem muita gente que não conhece esse CCA. Eu já vi fotos esse CCA aqui, né, aí de frente o problema na cadeira, você viu agora. De frente ao Poço São Paulo aqui foi o 2º local nosso, mas o primeiro local, o CCA, era apenas 2 cômodos, né? A Adriana Espanhol estudou lá, né? Adriana Espanhol, na época, Adriano, Cornélio, o pessoal da... Se quiser subir, você pode subir a cadeira. Tem nada não, tá bom. Pessoal da CEMIG, né? Então, assim, lá a gente ficou 1 ano e meio. E o CCA era 2 cômodos. Era uma sala de aula e a secretaria. 2 cômodos. Né? Olha só. Quando nós começamos assim, né? A gente não começou. Coitado. E olha o desenvolvimento. É uma história de paixão, né? Eu falo que... Não, e assim, realmente, assim, eu vou defender a vida inteira, porque pra mim, assim, foi uma experiência de vida maravilhosa, foi o curso que me despertou para várias outras coisas na vida. É maravilhoso mesmo, porque já se foram não, uma hora... a gente não falou de tudo, não. Pode esperar mais. Espera, já se foi 1 hora de podcast. Pra você ver. Dá pra gente passar mais um monte de horas. Você acha que Vanderlei é só CCA, é só línguas? Menino. Não, então você pode... Esse aqui vai ser mais longo um pouquinho, porque ele vai falar do livro que ele trouxe ainda, a gente vai falar de outros assuntos. Então você segura aí, tá? Normalmente a gente faz nossos programas... Quer subir seu banco? Não, tá bom. Se quiser subir, dá pra subir também. Geralmente a gente faz os programas em torno de 1 hora. Que foi algo que
nossos inscritos pediram, né? Ficar muito longo, mas esse merece ficar um pouco mais. Continua aí, tá? Não esqueça de deixar sua curtida, compartilha, comenta. Tem muita história. Tem Se muita quiser, você põe história. na velocidade 1.5 aí pra dar uma aceleradinha também. É que porque, dá é porque pra assim, assistir. vale a pena. Sugue. Tem aquela expressão, suga a pessoa. Esse daqui você pode sugar, que você vai sugar, ainda vai ter conhecimento. Como que você aí, fala, Starley? Ele é um patrimônio aqui. Ele é um patrimônio. É um patrimônio. Patrimônio local. Ó, o cara, ele tem uma biblioteca na casa dele. Ele acabou de falar aqui que o CCA, o primeiro cômodo, o primeiro estabelecimento tinha 2 salas, né? Para quem é de São Simão, tá vendo no fundo aqui, tem esse poço que tá de fundo com o Wander. Em frente, no segundo piso, era o CCA. Quando eu era menina, a minha vontade de fazer CCA não era nem por causa do inglês, não, tá? Era que eu queria subir aquelas escadas. Gente, eu achava o máximo ver aquelas escadas, a meninada subindo Eu acho que pra você ir vai ter que aprender subir esse lá. banco seu, porque eu acho que às vezes não tá aparecendo seu rosto. Vai lá ajudar ele a subir, Starley. Deixa eu ver aqui. Puxa aí pra cima. É aí embaixo aí. Aí. Agora, tem que ver se ficou muito rápido. Pô, é a cadeira que tá abaixando sozinha. Essa cadeira aí, ela tá programada, né, Pra baixar. Pra baixar, né? pra dar trabalho. É pra deixar o entrevistado no... Mas enfim, você vê realmente, né, o trabalho entrega. Hoje o CCA é uma estrutura muito bonita, tá? Lá realmente é um lugar lindo de se ver, ficou uma arquitetura muito bem planejada. A gente sabe o carinho que vocês tiveram para fazer isso. A casa de vocês que vocês construíram, a gente participou um pouco desse processo, né? Viu o zelo, né? O amor que vocês colocaram lá. A família de vocês, na verdade, né? São todos presentes, né? Dentro da escola. Todo todos, mundo dentro do CCA. todos engajados, né? Acreditando no projeto. E isso é uma ideia, né? Para quem tá aí, às vezes tem o filho, né? Que o pai toda a vida desempenhou uma função na empresa própria, né? Na empresa da família, às vezes não deu tanta moral para aquele empreendimento. Vale a pena investir, vale a pena se acreditar no negócio, acreditar que ele vai te dar um retorno. E vocês estão colhendo esse fruto hoje, não estão, mano? Sim. Né? Vamos falar de livros também. Foram anos plantando e é hora de colher. O Ana trouxe alguns livros para nós aqui, são... Não, na verdade é porque para todo lado que eu vou eu levo livro. É isso que eu ia te falar. Eu lembro que você até pra fila do banco você leva, Ixi, né? pro restaurante eu levo a Tiana falar para mim assim, mas para que você traz esse livro? Você não vai ler aqui? Eu falei assim, não, mas se der qualquer coisa acontecer, você tiver que esperar... O Starley tá se esperando em você. O Starley, pra todo quanto é canto que ele vai, ele leva um livro. Aí eu falei pra ele, tá faltando ele fazer igual uma menina que eu vi na academia essa semana. Ela tava lá na esteira, assim, em vez de estar mexendo no celular, ela tava ali, ó, caminhando na esteira e lendo um livro. Falei, ó, é o que tá faltando fazer já, porque leva pra qualquer lugar. Eu levo pra academia mesmo. Eu termino o treino mais rápido, para dar tempo de eu correr lá pro banco E o que você tá lendo no momento, Vanderlei? No momento, até o Starley falou, né? Esse livro aqui, ele é um livro assim, o título dele parece ser meio provocativo, né? E parece ser até meio agressivo, mas é muito interessante. O nome do livro é Emburrecimento Programado, né? O currículo oculto da escolarização obrigatória. Na verdade, esse livro, quem leu ele por último agora foi a Zumara, né? Eu comprei o livro, mas comecei a ler, mas ela leu o livro. Aqui, mano. Ela leu o livro primeiro, né? Isso aí, pessoal. Programa é esse aí mesmo, viu? Quase ao vivo, né? É, quase ao vivo. Quase ao vivo. Nossa, tá calor demais aqui, a gente tá olhando. Então, e esse livro, na verdade, o que ele fala, né? Assim, resumindo, né? Ele fala o seguinte, ele fala do sistema que nós temos hoje, né, de ensino. Ele, na verdade, ele não está sendo programado para poder formar pessoas que são, vamos dizer assim, pessoas que pensam realmente. Então, a pessoa tem que fugir, muitas vezes, às vezes, de algum... como é que eu vou falar assim? Às vezes do próprio sistema, né? Vamos dizer assim, um sistema como um todo, e a pessoa poder buscar habilidades também. E com isso você faz isso de que forma? É lendo, é estudando, é procurar informação. Não é a pessoa, às vezes fica preso, né? A pessoa fica só aquilo que
é colocado para ela, aquilo que é dado para ela, e ela não busca, ela não pesquisa, ela não vai atrás, ela não tem aquela sede de cultura, né? A pessoa tem que ter isso, essa sede de conhecimento, de aprender, né? E o sistema de ensino está formando funcionários. Exatamente. Ele não está formando empreendedores, empresários. O sistema de ensino, se você ficar só naquilo ali, você sai dali já direcionado para determinada profissão para virar funcionário. Não, hoje você vai fazer uma seleção hoje, né, de pessoa para poder trabalhar, às vezes na empresa, ou qualquer cargo que a pessoa vai ocupar. A dificuldade é de você, às vezes, pegar pessoas, né, que pensem, né? Pessoa que pensa, você fala assim, mas como que é isso? A pessoa não pensa, já não é um ser humano, pensa. Só que a pessoa, ela vai, tipo assim, ela vai até aqui, mas ela não vai além disso. Pensar fora do quadrado. Entendeu? Ela não pensa fora daquilo ali. Não, tem um problema para resolver aqui. Como é que eu vou resolver esse problema? Eu tentei aqui desse jeito, não deu? Ela tem que pensar e criar uma outra forma de resolver. Tentar de outro jeito. Não conseguiu de um jeito, tem que conseguir de outro. As pessoas hoje não são formadas para isso, né? São assim, muito, se acomodam muito. Emburrecidas mesmo. Aí entra uma questão, o livro que eu estou lendo atualmente, agora é esse aqui. Eu leio vários livros ao mesmo tempo, mas dos últimos que eu comecei a ler mesmo, esse livro, ele fala, né, aqui, navegando na inteligência artificial, que é um assunto bem, assim, bem... para todo lado que você olha na internet, você vê, fala assim, né? Bem atual, né, o assunto. Só que é navegando na inteligência artificial com fé, né? Com fé. Por quê? Eu acredito que não poderia deixar de falar nisso, né? Assim, nessa oportunidade também. A gente vive num mundo hoje onde as coisas começam a ficar muito mecanizada, né? Muito com esse relacionamento, né? Quando você fala de inteligência artificial, uma coisa que é a inteligência artificial tentando imitar o humano. Só que o humano se acomoda, né? E de uma certa forma ele acaba ficando muito mecânico, né? As pessoas perdem aquela essência, né? Perdem a essência de ser humano que nós temos, né? De criação, que fomos criados por Deus, que a gente tem tudo, a gente tem um propósito, né? A gente tem um chamado, né? Que a gente veio para cumprir um chamado. Às vezes você está desempenhando a sua profissão, mas nessa profissão ali você está desempenhando um chamado que é importante para as pessoas que você entra em contato com elas. Você está deixando uma marca sua, uma marca na história daquela pessoa, uma contribuição, né? Só que hoje a gente tem que lutar muito contra essa questão, né? As coisas começam a tentar, tudo é mecânico, né? Tudo é esse afastamento, né? Não é aquela coisa mais de... né? Hoje você pega, por exemplo, quanto tempo... É muito mais... Não que eu seja contrário a isso, eu sei que se resolve muita coisa assim, né? Você pega o WhatsApp hoje, você fala, manda uma mensagem, tudo, mas as pessoas hoje elas não querem mais, né, conversar, elas não querem mais se relacionar, né? Isso devido a essa questão mesmo de muita tecnologia, e essa tecnologia, ao invés dela, às vezes dela juntar, ela vai, parece que separando, né? Cada um... né, no seu telefone lá, vendo o que me interessa, o que eu gosto, o que me satisfaz, né? Mas e o outro? Né? Então, assim, esse livro fala muito disso, né? Dessa questão de você usar, mas você usar a tecnologia, mas usar com critério, com filtro, né? Para poder saber o que é bom, o que é, né? O que vai ser... como é que eu falo? O que vai ser útil realmente ou não, né? O que eu posso descartar, né? Então, assim, é preocupante, né? O mundo que a gente vive hoje é preocupante. E eu imagino que, e com isso as pessoas se afastam, né? Não só entre elas, mas se afastam também de Deus, né? Acaba se afastando. Não tem essa conexão mais. As pessoas vão ficando... Até porque o pessoal está querendo ver as pregações, as missas e tudo que envolve aí a parte espiritual por
meio da internet. Exatamente. Às vezes por uma palestra que está ali no YouTube. E achar que isso vai suprir o que a pessoa realmente precisa. A pessoa precisa do quê? A pessoa precisa sentar, às vezes é chorar um com o outro, né? Num momento ali de luta, de necessidade, de você pedir ali, às vezes, ajuda para alguém, de você estar junto. Então, acho que essa conexão com as pessoas assim é que tem levado as pessoas ficar muito doentes, né? A pessoa fica ali, e depois da de pandemia repente, ficou pior, exatamente. Porque aí cada um ficou isolado e aí se acostumaram com o isolamento e acho que preferiram ficar isolados. Exatamente. Né? Agora, para voltar, a gente falou disso, né? Acho que no podcast com a Dani, sobre assim, essa parte da pandemia que mostrou realmente, caiu muitas máscaras. Sim. De gente que às vezes já queria participar desse isolamento, viu a pandemia como uma oportunidade de realmente ficar isolado e nunca mais voltou para socializar, sabe? E teve gente que gostou, né, na verdade, né? Gostou, achou bom, né? Achou bom. Não quero, né? Então, assim, isso eu acho assim, é algo que a gente tem que sempre trabalhar isso, né? E assim, eu sou uma pessoa que eu me considero, assim, quando eu olho para mim, né, até hoje, tô com 57 anos, mas eu me considero uma pessoa tímida. Mas eu procuro, assim, o máximo que eu posso, né, quando as pessoas que eu convivo, que eu conheço, né, tem muita convivência na igreja, por exemplo, tal. Então, assim, de achar bom estar junto com as pessoas, né? Isso tem que ser algo que tem que ser cultivado. E a igreja né? é um ótimo lugar para você confraternizar, né? Sim. E tem feito uma diferença muito grande, porque assim, eu tenho tido a oportunidade, né, assim, de estar ministrando, né, em escola dominical, onde eu sou professor. Você continua fazendo suas ministrações? Sim, eu continuo. Aqui atualmente eu congrego, né, lá em Paranaguara, lá com o pastor William, a pastora Maristela, pastor Clayton, a pastora Maritza. E assim, eu tenho a oportunidade de administrar o culto de ensino na quarta-feira. Toda quarta-feira nós estamos estudando agora, atualmente, estamos estudando o livro de Gálatas. E a carta de Paulo aos Gálatas, e no domingo pela manhã eu dou aula na escola dominical para os adultos, né? Então isso é algo que eu faço desde quando eu cheguei aqui em São Simão, tive a oportunidade, né, de fazer, inclusive, né, sua mãe já foi aluna minha na escola dominical. Você lê muito a Bíblia, né? Leio. Já leu ela inteira assim quantas vezes? Ai, não sei, não, mas Muitas vezes? já li Nossa. toda a Bíblia, mas assim, muitas vezes não, deveria até ler mais, né? Mas está sempre lendo, né? Está sempre lendo. Como que você vê o relacionamento com Deus para essa nova geração de inteligência artificial? Como que fica? Deus e a inteligência, esse contato mais com a tecnologia se Então, separando? eu vejo assim, às vezes não é fácil a gente falar desse assunto, né? Mas, como você perguntou, né, eu tenho por obrigação responder. Mas eu penso assim, Starley, nós estamos caminhando, na verdade, isso, se você parar hoje, você olhar, né, nós estamos caminhando para nós já temos essa geração já assim, né? Nós estamos caminhando para uma geração onde a geração do controle, do controle total, né? Isso aí é fato, né? A gente vê isso hoje, a maneira do que a própria economia tem se desenvolvido. A gente vê hoje, por exemplo, vários países, né, criando a moeda digital. A gente sente a gente mesmo, né? Vamos falar uma coisa bem prática, né? Eu já tenho sei lá, não sei falar quanto tempo, sei lá, 1 ano ou mais de 1 ano, não sei. Eu não sei o que é ter dinheiro no bolso. Eu estou aqui agora, não tem nada comigo. Não ando com nada, não ando com dinheiro. Então ninguém anda com dinheiro mais hoje. Diminuiu muito. E não foi uma coisa programada. Não foi uma coisa assim que, todo mundo decidiu, vamos fazer assim, vai ser assim. Não. As coisas estão indo gradativamente, mas vai chegar um ponto que, como você perguntou, a sua pergunta foi em relação a essa geração, né? Como é que vai ser? Eu imagino, nós estamos vendo uma geração hoje, em relação a esse relacionamento com Deus, muito mais distante, né? Muito mais distante. Hoje você vê, assim, as pessoas, elas não se sentem incomodadas, às vezes, até de você falar desse assunto, né? Você fala esse assunto, começa a ser meio tabu, né? As pessoas não aceitam, sim. E tem um certo preconceito, você entendeu? E não aceitam. Só que o que acontece? O que nós estamos vivendo hoje? Porque uma coisa é você... Como a Jaqueline perguntou em relação a ler a Bíblia. As pessoas leem a Bíblia, só que você tem que ler a Bíblia
com um senso, né, também crítico. Não é tipo assim, às vezes você está lendo a Bíblia, está lendo lá em Apocalipse, aí fala assim, a besta tal, você está achando que é um animal, é um monstro, é um dragão. Não, não é. É uma figura de linguagem. É uma figura de linguagem, você tem que interpretar isso, tem que saber o que é isso, e a própria palavra, e a própria Bíblia, né, mostra isso, explica isso, né? Então nós estamos caminhando para esse momento, esse clímax, né, vamos dizer, na história humana, na história do homem, né, na Terra, aonde vai surgir, né, um governo mundial, né, onde isso não é teoria da conspiração. Na verdade, já existem indícios que né? esse governo mundial Sim. já está... Mas isso, por enquanto, às vezes é especulação, né? Assim, não é uma coisa concreta, certa, né? Tem um momento para isso, né? Na verdade, segundo a Bíblia, isso vai acontecer, vai começar o período, né, já chamada Grande Tribulação, quando for assinado um tratado de paz entre Israel, né, e o anticristo, né? Aí começa esse período da Grande Tribulação, que é um período de 7 anos. Mas nós já estamos vivendo essa preparação, o mundo todo está preparado já. Alguns anos atrás, você não podia falar assim, essa questão de controle total. Hoje, nós temos tecnologia, né, no mundo todo para controlar, para saber onde uma pessoa está em qualquer hora, em qualquer momento, para poder controlar, saber quanto é que você gasta, o que você gastou, com o que você gastou, onde você gastou. Então nós estamos assim, caminhando a passos largos para isso. Então assim, eu falo assim, em relação à economia, em relação à educação, em relação a tudo, né? Tudo está é um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. Isso não tem tem como, vai ser diferente, a próxima geração vai melhorar isso aqui. Não, eu acho que é um caminho, não tem volta, né? Porque a grande esperança, né, na verdade, a grande esperança da humanidade, quando eu falo da humanidade, assim, todos aqueles que creem, né, que estão espalhados no mundo todo, né, é da vinda, né, da segunda vinda de Jesus, que foi prometido por ele, e ele vem, né? Ele volta, ele vai voltar, né? É uma questão de o dia, eu não sei, né? A data não está na Bíblia, né? E quem parte para a questão de datas acaba, né, quebrando a cara, né? Porque não existe isso, né, de prever, né? Mas que ele vai voltar, ele vai. Ele vai voltar, né? E tem assim, e a promessa, né, da volta, né, e a promessa do que vai acontecer depois da volta é muito boa, né? Tem muita coisa, né? Assim, tem muita coisa boa, né, preparada aí. Mas é interessante que a gente, falando aqui, eu estou lembrando aqui, né, o homem tenta sempre imitar, né, algumas coisas. Vou falar o homem para não entrar numa questão espiritual mesmo da coisa, né? Mas aí, quando fala da Nova Jerusalém, da cidade, né, celestial, onde todos os santos vão habitar, todos os salvos e tal, aí você vê o homem com um projeto agora que já está em execução, né, aquele The Line, né, que é lá na Arábia Saudita, né, na Arábia Saudita? Acho que é Arábia Saudita, The Line. Uma cidade de 170 quilômetros de comprimento, em linha reta, tem 200 metros de largura, se eu não me engano, e 500 metros de altura. Uma cidade vai ser construída como se fosse espelhada, né, ali, aquela cidade. E ali tem pessoas do mundo todo, né, se quisessem, quiserem morar lá, né, claro que não vai ser qualquer um que vai morar, tem que vai ter que desembolsar alguma coisa, né? Normal. Então vai ser um ambiente todo preparado. O homem achando, por exemplo, que de repente ele vai fazer alguma coisa aqui que vai escapar, vamos dizer, né? Do que vem, do que vai acontecer, né? E não é assim, né? A vida, na verdade, ela é feita de plantar e colher. Não tem como a gente plantar certas coisas esperando colher algo totalmente diferente daquilo que você plantou, né? Então o homem ao longo da história, né, tem plantado coisas que, infelizmente ou felizmente, vai saber, né? Sim. Estão sendo e vão ser colhidas. Então isso é um fato, né? Ter ciência do que a gente faz hoje para entender o que a gente pode colher amanhã. Sim. Essa noção. Não é, querida? Fala para nós aqui. Faz favor. Não sei. Você quer falar mais alguma coisa? Não, você tinha me perguntado, né? E eu não completei aqui. Assim, eu não completei porque eu esqueci, que não passou. A gente falou outras coisas. Mas só para deixar o contato, né?
alguém que tem interesse, né? Qualquer adulto, adolescente. Eu vou deixar no vídeo na descrição embaixo. Tá certo. Então a gente tem lá o WhatsApp do CCA, né? Que é o 981, o 64 98101 2241. Tem o telefone fixo que é o 3658-1666, né? E O Instagram. o Instagram do CCA, espera um pouquinho, que eu falhou aqui, que eu não. Mas eu vou deixar aqui na descrição. Você vai deixar aí, né? Aí você me passa depois. Tá, eu te aí passo. já vou De deixar cabeça no que eu não vídeo, lembro na como é que edição. tá lá. Então, e nós temos, lembrando que a gente tem, né, as turmas, né, são semestrais e a gente tem essa modalidade VIP também, né, e crianças a partir de 6 anos, talvez a partir do semestre que vem, não é certeza ainda, a gente vai começar a trabalhar com crianças a partir dos 3, né, 3 anos. Novos Então, projetos por aí. aí já tem procura, já tem aluno já que está quase matriculado para essa turma de 3 anos. Então, mas ainda não é algo concreto, né? Não está. Né? Então estamos lá, né? Qualquer dúvida, qualquer. Até fora de aulas mesmo, tem pessoas que às vezes aparecem lá, né? Às vezes para fazer alguma coisa, traduzir alguma coisa, às vezes da escola. Algum trabalho, né? Nós estamos lá, então a gente, né, pode atender também, certo? E caso alguém tenha interesse também, pode entrar no site, o cca.com.br, né, e tem lá também o teste de nível que a pessoa pode fazer para enquadramento, né, de turma. Então, e com certeza vai direcionar, né, no site direciona para a gente aqui, e a gente entra em contato para poder estar marcando. Ou uma aula demonstrativa também, né? Caso alguém queira assistir, conhecer metodologia, ver como é que funciona, o material, né? Porque às vezes é uma curiosidade que a pessoa tem e às vezes ela acha assim, não, eu tenho que ser aluno, tenho que ir lá fazer a matrícula para poder saber como é que é. Não, pode ir lá primeiro, ver o material, assiste uma aula, 2 aulas sem compromisso nenhum. Só então a pessoa vai, né, de repente, depois... Essa aula demonstrativa é ótima, porque a pessoa não paga e vai ter a chance de conhecer a metodologia. Sim, né? Exatamente. Vanderlei, foi um prazer te receber aqui hoje. E da próxima vez, ele vai voltar, gente, porque ele não falou nem um terço das coisas que eu queria perguntar pra ele. Na verdade, esse podcast deu um loop, né, Não, gente? sério A mesmo. gente saiu do inglês, falou de... Tem tanta coisa assim, que eu acho que seria agregador, né, conversar com ele. Mas da próxima vez, você vai vir com a Zumara. Traga a Zumara. Faz questão. Sinta-se convidada, a gente vai marcar, a gente vai esperar uns dias aí. Já vai se preparando que na próxima entrevista serão Zumara e Vanderlei. E aí eu faço questão, porque a Zumara, se não fosse a Zumara, não existiria o CCA aqui. Aí, Zumara, tá vendo? Realmente, Porque ela é muito dedicada. Muito né? dedicada, e tanto que quando ela foi minha professora, né? Foi tão boa professora que eu falei assim, vou ficar com essa professora pra mim. Malandro. A Zumara, ela ama o que faz, né? Não, Isso ele sabe disso. é visível. A pronúncia dela é impecável. Não, Sim. ela realmente é uma referência. Então, é isso, né? Ficamos por aqui, alguma coisa? Eu agradeço muito a vocês, né? Muito bom mesmo, um prazer estar aqui, né? Então, que precisar da gente também lá, nós estamos lá para Isso aí, ano que para minha barbinha vai servi-los. estudar lá também, né, Starlino? O papai vai pagar pra você. Papai vai pagar ano que vem, começo do ano. Pessoal, então eu sei que você que está aí nos acompanhando viu muita coisa boa nesse podcast de hoje. Sei que ficou curioso para esses outros assuntos que virão. Então acompanhe o desenrolar dos próximos episódios. Muita coisa boa vindo por aí, tá? Sempre uma preocupação nossa é trazer pessoas que vão agregar para nossa história que está aqui entrevistando também. A gente que entrevista, Cada dia é um aprendizado, né? cada dia é um aprendizado. A gente tem o prazer de estar aqui porque é um aprendizado novo. Por isso que eu falei que eu sempre quis ser apresentadora. Eu tô amando isso aqui, gente. E esse Só tô faltando ganhar podcast, dinheiro agora com isso. não seja por isso, você que tem interesse em patrocinar o Banana Cash, estamos à disposição. Essa semana eu vou abrir, né, a oportunidade para quem tem interesse de fechar essas parcerias. Então já pode entrar em contato conosco. Na descrição do vídeo sempre tem o nosso e-mail, ou então através das nossas redes sociais. Nos contate, vamos fazer uma parceria de sucesso para que esse podcast alcance muito mais pessoas. Eu tenho certeza que você sabe alguém que precisava ter ouvido uma entrevista dessa. Então encaminhe essa pessoa para essa pessoa e nos apoie para alcançar muitas outras. Gente, gratidão.
Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.